Bom, o que eu trouxe hoje aqui para a gente comentar um pouco é um estudo sobre a performance dos LiDARs verticais em terrenos complexos, tá bom? Bom, a motivação desse estudo é entender quando seria necessário aplicar a correção CFD nas medições com LiDAR, tá? Entender também o real impacto dessa correção, quando essas correções são realmente interessantes ou não para a gente, e entender a confiabilidade das medições com LiDAR, principalmente em terrenos complexos. Bom, só para alinhar um pouco o entendimento de todo mundo aqui, eu vou fazer uma breve explicação da diferença da medição da torre anemométrica com os LiDARs verticais, tá? Bom, nas torres anemométricas a gente tem um sensor medindo a velocidade do vento, ali o anemômetro, exatamente no ponto de interesse onde a gente quer medir o vento. Isso já não acontece com o LiDAR, né? O LiDAR está distante, ele está observando o comportamento do vento e medindo o vento à distância. No LiDAR que a gente usou nesse estudo, a gente usou um LiDAR de laser contínuo, que ele fica ali no solo, né, olhando para cima, observando os aerosóis presentes no vento e medindo. A gente vê aqui, deixa eu voltar. Por exemplo, a gente quer entender a velocidade do vento na altura vamos supor que aqui seja 100 metros. O que acontece? O LiDAR ele emite esse feixe de luz para cima e fica circulando todo esse plano em 100 metros. Ele faz diversas medições ao longo desse plano e depois ele reconstrói o vetor de vento no meio desse círculo, que é o corte entre o cone e o plano horizontal. O que acontece? O desafio ele cresce bastante quando você tem o LiDAR medindo o vento num terreno complexo, porque você vai ter esse fluxo de vento bem complexo dentro desse corpo de prova, que é o cone de medição. Então, para tentar contornar esse problema, a gente faz as correções CFD. E como a gente pode tentar dizer quando é bom ou não aplicar a correção CFD? Bom, como a gente vem fazendo as nossas campanhas hoje em terrenos complexos? A gente instala o LiDAR no ponto de medição, a gente faz a modelagem CFD no escritório, e aí vem a pergunta, né? Aplica ou não a correção agora? Para responder essa pergunta, a gente modelou uma etapa de validação, que consiste na instalação do LiDAR no ponto de medição complexo e a instalação e a homologação de uma torre anemométrica. Tudo isso seguindo os requisitos da IEC 61400, tá bom? As distâncias dos sensores, a distância do LiDAR e torre. Isso no mesmo ponto. E aí, então, a gente parte para fazer a verificação do LiDAR frente à torre, seguindo a IEC 61450. A gente faz a verificação do LiDAR frente à torre e aí a gente começa a fazer a nossa análise, né? Basicamente, essa análise consiste em fazer duas verificações, uma com os dados brutos do LiDAR e a outra com os dados corrigidos do LiDAR aplicando os fatores de correção CFD. E com base nesses resultados, a gente espera poder responder quando é bom ou não, quando vale a pena ou não fazer a correção CFD. Bom, eu trouxe 3 casos aqui que a gente avaliou em diferentes condições de complexidade de terreno. A gente tem um caso num terreno semicomplexo, num terreno complexo e num terreno não complexo, tá? Quando a gente olha o resultado da verificação do LiDAR frente à torre num terreno semicomplexo, a gente teve um resultado de um desvio de 0,22 metros por segundo, ou cerca de 2%, e já quando a gente aplica a correção CFD nesses dados, esse desvio ele cai para 0,04 metros por segundo, próximo de 0,4%. A gente vê que o ganho com a aplicação da correção CFD ele foi alto para um terreno complexo, semicomplexo. Já no terreno complexo, utilizando os dados brutos do LiDAR na verificação, a gente tinha um desvio ali de 0,17 metros por segundo, cerca de 2% também,
E quando a gente aplica a correção CFD nos dados do LiDAR e faz novamente a verificação frente à torre, a gente tem uma redução para 0,01 metros por segundo no desvio. Já num terreno não complexo, a verificação do LiDAR frente à torre, dos dados brutos do LiDAR frente à torre, a gente tinha encontrado um desvio de 0,09 e aplicando os fatores de correção para terreno complexo usando o CFD, isso basicamente se manteve ali em 0,08. Vindo agora para as conclusões, o que a gente consegue concluir vendo esses resultados, né? Bom, primeiro a gente vê que as verificações em si, elas mostram que os LiDARs têm dados confiáveis, tá? E analisando a correção CFD em si, baseado no terreno onde esses LiDARs estavam instalados, a gente vê uma forte tendência de melhoria nos resultados justamente para terrenos complexos. E tem o último caso ali que estava no final da tabela, de um terreno não complexo, onde não teve basicamente ganho nenhum, mas é bom lembrar que para esse caso, quando a gente fez a verificação usando os dados brutos, esse desvio já era bem pequeno frente aos outros casos onde a gente tinha mais complexidade de terreno. Então, com base nesses estudos, com base nesses pontos estudados, a gente vê uma tendência bem clara de que e nos induz a entender que vale mais a pena acrescentar essa etapa de correção CFD nas medições quando nós estamos num terreno complexo. Bom, então tentando responder, né, a pergunta inicial, quando vale a pena aplicar a correção CFD, foi o que eu acabei de falar mesmo, né? Quando a gente nota um terreno complexo, isso pode ser a resposta da nossa pergunta. A gente tem um terreno com mais complexidade de terreno, a gente tem um ganho, uma melhoria na medição e vale a pena executar essa etapa de correção CFD. Para os próximos passos, a gente deixou listado aqui aumentar a quantidade de pontos medidos, né? Nós inicialmente avaliamos 3 casos aqui, mas a intenção é seguir medindo com outros pontos complexos e flat também. A gente também está investigando uma metodologia para correção da intensidade de turbulência durante o processo de verificação e também avaliar o impacto da escolha da estabilidade atmosférica durante a etapa de cálculo dos fatores de correção com o CFD, diferentes estabilidades. Para todos esses 3 casos aqui que eu mostrei, nós consideramos a estabilidade neutra, porque nós fizemos alguns testes utilizando outras estabilidades e não vimos muitas diferenças nos resultados finais, mas para esses pontos. Quando a gente começar a avaliar mais pontos, talvez surja alguma novidade. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje.